A santificação dos casados. Desafios doutrinários. O casamento é a primeira relação humana. Tem sobrevivido há milhares de anos na história da humanidade. Ao mesmo tempo, o casamento está constantemente sob ataque. Muitos procuram diminuir a santidade desta relação especial de um homem e uma mulher, apoiando casamentos de homossexuais. Outros negam a sua permanência, defendendo o divórcio por qualquer motivo. E muitas pessoas simplesmente ignoram a importância do casamento, vivendo amigadas e desrespeitando o plano divino para um compromisso especial e exclusivo entre duas pessoas. No meio a tanta corrupção do plano de Deus, os discípulos casados precisam lutar para manter casamentos sólidos, conforme a palavra do Senhor. Neste artigo, vamos considerar este plano de Deus e alguns desafios de doutrinas erradas. O plano de Deus para o casamento. Deus definiu o casamento quando criou o primeiro casal. Ele disse: "Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne." Gênesis capítulo 2, versículo 24. Observamos nessas palavras os elementos básicos da aliança do casamento. Uma decisão de entrar num novo relacionamento, deixar pai e mãe. Um compromisso assumido, unir-se à sua mulher. Uma relação especial que sela a aliança, tornar-se uma só carne. Apesar dos abusos tolerados durante milhares de anos, Jesus afirmou os mesmos princípios como base da sua legislação sobre o casamento. Mateus capítulo 19, do 4 ao 6, Marcos capítulo 10, do 6 ao 8, continuando a mesma ênfase na mensagem do Novo Testamento. Paulo frisou o caráter monógamo do casamento. Cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 2. A lei conjugal vigora até a morte de um dos cônjuges, deixando o viúvo livre para casar de novo. Romanos capítulo 7, do 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 7, 39. 1 Timóteo capítulo 5, 14 e Mateus capítulo 22, 30. No geral, Deus proíbe o divórcio e pessoas divorciadas que se casam de novo praticam adultério. Lucas capítulo 16, versículo 18, Marcos capítulo 10, versículo do 11 ao 12 e 1 Coríntios capítulo 7, do 10 ao 11. Se alguém se divorciar assim pecando contra Deus, deve reconciliar-se com o cônjuge ou ficar só. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 11. Se um descrente abandonar seu cônjuge cristão, este pode deixá-lo sair, mas Deus não autoriza segundo casamento nestes casos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. A única situação em que o Senhor autoriza divórcio e segundo casamento é no caso de divórcio por causa de relações sexuais ilícitas. Mateus capítulo 19, versículo 9. O casamento ameaçado por falsas doutrinas. É triste observar que um dos maiores desafios que os casados enfrentam hoje vem de igrejas que ensinam falsas doutrinas sobre a santidade deste relacionamento especial. Muitos pastores e teólogos procuram amenizar as exigências do Senhor, dando abertura para pessoas entrarem ou ficarem em casamentos ilícitos. Vamos observar alguns dos argumentos usados para negar a força da palavra de Deus e enfraquecer a santidade do casamento. Alguns procuram negar a validade das núpcias contraídas antes de se converter, dizendo que o casamento abençoado é o casamento de crentes. São diversos os argumentos usados para tentar dizer que uma mensagem se aplica aos descrentes e outras aos cristãos. Mas, por estudo cuidadoso das Escrituras, podemos ver os problemas com tais ensinamentos. José respeitou o casamento de pessoas que não serviam a Deus. Gênesis capítulo 39, versículo do 7 ao 9. E nós devemos mostrar o mesmo respeito hoje.
O casamento veio antes da lei de Moisés, antes do Evangelho e antes da Igreja. Nunca foi subordinado a alguma instituição religiosa e não depende de nenhuma organização religiosa para ter sua validade. No Novo Testamento, Jesus falou sobre o casamento sem limitar suas palavras a determinadas pessoas. A mensagem dele é para a salvação de todos. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Exige o arrependimento de todos. Atos 17, verso 30. E julgará todos. João, capítulo 12, versículo 47. A linguagem de Paulo mostra que os casamentos de descrentes são reconhecidos por Deus. Ele disse que alguns dos coríntios eram adúlteros antes de se converterem. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo do 9 ao 11. Se cometeram adultério, é porque estavam sujeitos à lei conjugal antes de se tornarem cristãos. Outros usam afirmações como: é assim, se alguém está em Cristo, nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Para dizer que as pessoas convertidas podem esquecer dos casamentos anteriores e começar outro. É uma distorção do versículo que no contexto claramente fala de relações espirituais em Cristo, não de relações carnais de casamentos ilícitos. Não devemos usar uma afirmação geral para negar as palavras específicas do Senhor sobre o assunto do casamento. O problema de igrejas que seguem a sociedade. Estes e outros problemas doutrinários vêm de uma tendência maior de adaptar a mensagem da igreja para se adequar aos padrões da sociedade. O divórcio se tornou muito mais comum nas últimas 2 gerações, e igrejas em geral têm modificado sua mensagem para não condenar o que a sociedade aprova. Mas o Novo Testamento foi escrito num ambiente semelhante. O Império Romano se tornou conhecido por sua libertinagem e devassidão. Mas os apóstolos chamaram os discípulos de Cristo a uma vida santificada. Paulo falou para deixar as obras da carne e desenvolver o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo do 16 ao 25. Pedro disse: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16. Apesar das tendências erradas da sociedade, nós podemos e devemos manter a pureza e a santidade do casamento, respeitando os princípios revelados por Deus durante a vida toda. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Amém e graças a Deus.